Estamos ao vivo aqui. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Thiago Falótico, biólogo e primatólogo, e estou aqui representando o grupo de trabalho de comunicação da Sociedade Brasileira de Primatologia, responsável pela organização desta mesa redonda Macaco Não é Pet. Agradeço a presença de todos aqui na mesa, assim como o público que está nos assistindo. Esse evento está sendo transmitido ao vivo e ficará também gravado no canal da Sociedade no YouTube. A recente retomada da discussão da lista PET em instâncias estaduais e também pelo governo federal, com a possibilidade de inclusão de até 8 espécies de macacos na lista, o que permitiria suas comercializações, levou a Sociedade Brasileira de Primatologia a iniciar uma campanha de conscientização sobre a incoerência de se propor primatas como animais de estimação. A campanha Eu Não Sou Pet está sendo divulgada nas redes sociais e apresenta depoimentos de especialistas e informações técnicas sobre os problemas e consequências de se ter um macaco em ambiente doméstico, tanto para as pessoas quanto para os macacos e o meio ambiente. Como parte dessa campanha, o Grupo de Trabalho de Comunicação da Sociedade organizou esta mesa redonda, na qual convidamos pessoas com diversos pontos de vista sobre o assunto para discutir por que macacos não são pets. A mesa é composta por pesquisadores que estudam e combatem o tráfico de animais silvestres, que é diretamente afetado pela comercialização desses animais como pet, pois gera demanda para o tráfico. Também temos pesquisadores envolvidos com os mantenedores de fauna e centros de recepção de animais, que é o destino tanto dos animais apreendidos do tráfico, quanto dos macacos abandonados pelas pessoas que os compraram. Também está na mesa uma pessoa ligada ao estudo de zoonoses, doenças de origem animal que também afetam as pessoas. E temos ainda a representante de uma ONG que trabalha pela conscientização do público sobre a manutenção de primatas como pets. Por fim, convidamos também uma tutora de macaco prego que adquiriu e possui legalmente o animal, mas que agora tem uma outra visão sobre a adequação desses animais como pet. E na moderação da mesa está o representante da diretoria da sociedade, Victor Yunis. Todas essas pessoas trabalham ou têm ligação direta com o assunto em pauta, que é multifacetado e possui diversas nuances. Nosso objetivo aqui é trazer alguns pontos para discutir qual a situação atual dos macacos como pet, quais seriam os impactos de uma liberação ampla da comercialização de primatas como animais de estimação e como devemos informar melhor o público sobre os problemas disso. Então, agradeço novamente a presença de todos na mesa e do público que nos assiste pelo nosso canal do YouTube. E sem mais delongas, eu passo a palavra agora ao moderador para dar início à mesa. Então, Victor, com você. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Um dos primeiros eventos aí do ano de 2021. Ainda nesse formato online. Queria agradecer, então, a presença de todos, principalmente primeiro aqui dos membros da nossa mesa redonda, que aceitaram gentilmente o convite de vir aqui compartilhar com a gente as experiências de vocês, compartilhar tudo que vocês vivem aí, tanto em nível de políticas públicas, estudos, e promover esse debate, qualificar esse debate aqui tão importante. Agradecer a comissão organizadora, ao GT Comunicação, a essa diretoria, aos sócios que apoiaram a campanha e estão propagando e divulgando essa campanha extensivamente pelas redes sociais, e divulgando e dando um apoio fundamental para que ela tivesse o alcance que ela tem tido, né? Agradecer aos espectadores, dizer que vocês são muito bem-vindos, cada um de vocês aqui. A gente está tentando, dentro da SPPR, testar esse novo formato até estético de evento, de fixar os participantes da mesa redonda para não dispersar. A gente teve outros eventos com muitos outros painéis de participantes, a gente está tentando esse novo formato para abrir um canal depois, para manter o foco em determinados blocos de assunto, com tempos estabelecidos para cada bloco, para a gente ter uma fluidez de mais dinâmica de assunto, né? Então, espero que vocês gostem. Sobre o tempo, então, a gente reservou tempos para cada bloco temático, né? E a gente pediu alguns dos nossos integrantes da mesa aqui prepararam slides, outros vão só conversar com a gente. A gente sabe que esse tema é bastante tenso, bastante polêmico. A gente quer, sim, ouvir os participantes que estão de fora. Esse debate aqui ele é o que a gente gostaria mesmo que ele acontecesse, né? E a gente vai deixar, então, o espaço para as perguntas. A gente gostaria de pedir que as perguntas fossem lançadas no chat do YouTube com a hashtag pergunta, tá? A gente vai colocar essa instrução lá para vocês também, mas isso facilita a gente localizar a pergunta de cada um de vocês quando eu for fazer para cada um dos integrantes da mesa depois, tá bom?
Então, dando início oficialmente ao evento, a gente gostaria de abrir essa nossa live designada Macaco Não é Pet, com um principal tema, que norteou todo o surgimento da nossa campanha, que é a lista PET. O que é a lista PET? Qual é o cenário dela atual? E para começar esse assunto, a gente convidou três pessoas para introduzir esse assunto aqui para a gente. E eu vou começar chamando o Maurício Furlani, que ele é bacharel em Ciências Biológicas, mestre em Zoologia pela USP, e tem bastante atuação em universidades internacionais e nacionais, atuando com experiência profissional em diferentes projetos no setor ambiental. Ele atua na conservação ambiental, conduziu estudos voltados para a fauna e suas relações em diversas áreas protegidas da Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia. Participou de planos de manejo, de estações ecológicas também no estado de São Paulo, trabalhou com consultoria ambiental, boas práticas socioambientais exigidas pelos princípios do Equador, e tem uma vasta experiência também no terceiro setor, que desenvolveu conhecimento técnico e elaboração de estratégias de campanhas em diferentes atores envolvendo a causa animal. Então, Maurício, queria passar a palavra para você introduzir esse assunto para a gente aí, sobre a lista PET. Obrigado, Vitor. Obrigado à Sociedade Brasileira de Primatologia por fazer esse evento. Ainda mais iniciando aí o primeiro evento do ano da Sociedade. É um prazer enorme estar aqui para discutir esse tema. Para mim, ele já é um tema mais corriqueiro, porque faz aproximadamente 3 anos que eu venho trabalhando ativamente na agenda da lista PET, especificamente, e na comercialização de animais silvestres no Brasil, gerando alguns dados, fazendo algumas avaliações. E para todo mundo poder entender e estar na mesma página, né, do que é a tal da lista PET, que é um nome até meio estranho, né, mas PET já pensa em cachorro e gato, mas está falando de macaco, como é que isso, né, como é que faz essas coisas se transformarem numa única coisa só. É importante a gente trazer o que embasa a gente hoje comercializar os nossos animais silvestres, que é a Lei 5.197 de 1967, que ela tem como premissa da época, né, combater principalmente a ilegalidade, o tráfico, não só da caça em especial e subprodutos, né, da fauna silvestre na época, e ela tinha como ideia realmente trazer e estimular o comércio como uma forma de mitigar a exploração descontrolada da nossa fauna. Isso lá em 67, e isso não falava-se de lista PET, né? Então, o que é a lista PET? Lista PET nada mais é do que uma lista de animais da fauna nativa brasileira. Então, todas as espécies exóticas que estão dentro do comércio, elas não estão inseridas dentro desse contexto de lista PET, no caso do Brasil, né? Então, todos os animais que estão presentes na lista, eles vão ser passíveis de comercialização. Então, eu vou poder entrar num site, comprar de um criador, vou poder ir no shopping, comprar num pet shop, vou poder ir num criador direto e comprar esse animal. Então, essa lista ela tem como premissa legalizar um grupo de espécies para o comércio de animais. E da onde vem o termo lista PET, onde se começou a falar de lista PET, né? Então, tem uma resolução do CONAMA de 2007, a 394, onde a ideia era passar um marco trazendo critérios para se selecionar as espécies. Porque até então, o que acontecia? Você queria abrir um empreendimento que queria comercializar os animais silvestres, você escrevia um projeto, enviava para os órgãos ambientais, no caso era centralizado tudo no IBAMA, e aí os analistas faziam a avaliação a critério deles e tal, não tinha muito um ordenamento muito claro do que poderia ser permitido ou não, quais eram as perguntas que tinham que ser respondidas para você poder ter o seu licenciamento de um criadouro comercial para a fauna silvestre. Então, em 2007, com essa resolução, se criou uma série de critérios e aí ela bloqueou o processo de novos empreendimentos por parte do IBAMA. Então, desde 2007, mais ou menos, o IBAMA não é mais permitido licenciar nenhum criador
de fauna silvestre até que a tal da lista PETS fosse produzida. Então, lá em meados de 2008, se eu não me falhe muita memória, foi feita uma proposta de lista com, basicamente, só tinha aves nessa lista, acho que era em torno de 60 e poucas espécies, se alguém que está aqui na mesa lembrar desse número mais ou menos, eu não tenho isso muito claro, mas essa lista não foi para frente por diversas razões, por questões de brigas, e gente que queria mais, gente que queria de menos, não sei qual foi exatamente os meios, mas ela não foi protocolada efetivamente, e desde então se tem um impasse dentro desse mercado, e aí com isso se criou um buraco, vamos dizer aí, de legislação e regimento de quais espécies poderiam ser criadas. Em 2018, esse assunto ressurgiu dentro do CONAMA, ainda no formato do CONAMA que todos nós aqui conhecemos melhor, né? Não no formato atual, e foram basicamente 1 ano, quase 2 anos de discussões técnicas, oficinas, para se estabelecer novamente novos critérios para se elaborar uma lista PET. E aí, nesse processo todo, aí, se a gente for pensar de 67, 2007 e hoje, 2021, qual que é a situação sobre isso no Brasil? Existem listas PETs no Brasil? Sim, existem pelo menos 3 listas PETs estaduais. Então, com a Lei Complementar de 140 de 2011, o Estado passa a ser a esfera que faz a gestão da fauna, e com isso a pressão dentro dos estados, da parte do setor que quer reproduzir e criar esses animais, né, vamos chamar aqui de setor produtivo, passou a ser muito forte, e aí com isso a gente tem hoje, por exemplo, 3 listas no Brasil. E aí é um grande problema que é legal da gente comentar aqui, porque existem diferentes tipos de lista PET ou listas de espécies permitidas à criação. E aí é um grande problema das listas estaduais hoje no Brasil, e por isso que é importante se ter uma lista estadual, uma lista federal que consiga corrigir o erro de algumas listas estaduais. Por exemplo, existe um tipo de lista que se chama lista positiva e a lista negativa. Isso é bem difundido mundo afora, vários países têm as que eles chamam lá de positive lists, então Austrália, alguns países da Europa. Muitas vezes essas listas não abrangem a fauna inteira, mas um detalhe interessante é que majoritariamente eles incluem fauna exótica. Se comercializa muito mais fauna exótica do que fauna nativa fora do Brasil. E aí o que acontece? Quando você fala de uma lista negativa, você simplesmente indica o que você não pode criar. E uma lista positiva, você diz, você pode criar a espécie A, B, C e D. E quando a gente pensa na biodiversidade brasileira, que a gente tem aí mais de 7.000 vertebrados, ou uma mega biodiversidade do mundo, terceira maior biodiversidade do mundo, como é que a gente faz uma lista negativa, onde eu vou dizer, não pode esse, toda outra biodiversidade, toda aquela diversidade gigantesca, e muitas vezes ainda não descrita ou reconhecida pela ciência, ela vai acabar entrando como uma espécie permitida nessas listas negativas, né? Então, o cenário ele é bem preocupante hoje no Brasil, pelo avanço de listas estaduais, e desde 2018 foi feita uma oficina, criou-se um comitê lá, uma oficina técnica, teve discussões, embates, da forma que tem que ser, mas desde então eu participei bastante desse processo. Dentro das discussões do CONAMA, teve uns processos que são bem importantes de pontuar, que foi a força do setor produtivo ali, dos criadores e das pessoas que querem realmente investir muito nesse mercado. Eles conseguiram tirar, por exemplo, critérios que já estavam presentes na resolução CONAMA de 2007. Por exemplo, a questão de bem-estar animal, né, que é um pilar muito importante para quando a gente vai falar de animais que vão viver em cativeiro, para animais que a gente vai reproduzir em cativeiro, para a gente vai ter todo esse contexto, né? Inclusive, é muito comum as listas estrangeiras terem menos critérios até do que a matriz de 2018 do Brasil, mas o bem-estar ele é um pilar muito importante, porque no final das contas são esses animais que vão estar sofrendo o cárcere, a vida no cativeiro, né? E não é como que é melhor para o criador, e sim pensando como é melhor para os animais e para a sociedade também. Além da exclusão do termo bem-estar animal,
Teve outros pontos na discussão que eles conseguiram enfraquecer nesses critérios, que me chama muito a atenção, que também está dentro do tema que a gente quer discutir aqui, que é a relação do tráfico. Então, a gente jogou uma proposta de inserir um critério onde a gente conseguiria colocar marcadores genéticos para barrar muito a lavagem de animais no tráfico de criadores, e isso foi, assim, veemente cortado, justamente porque boa parte dos criadores acham que isso ou é um custo, ou eles acham que isso não é necessário, né? Então, isso realmente me traz mais uma preocupação, porque se era para fazer algo que é para conservar a biodiversidade brasileira, esse critério nunca poderia ser tirado de discussão.